Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui as nossas aulas de história do segundo ano e vamos iniciar exatamente da onde a gente parou na aula passada, na página 201, falando sobre as guerras napoleônicas. Lembrando que a gente viu na aula passada, né, o conteúdo todo da Revolução Francesa e a gente parou quando nós começamos a explicar sobre Napoleão Bonaparte, como ele ganhou muito poder durante a Revolução. Ele foi considerado como um dos heróis da Revolução, porque ele era um dos generais mais bem avaliados, né, do exército francês, e ele protegia, né, a França de invasões estrangeiras que tentavam é, retornar com a monarquia lá na França. Só que ele acaba ganhando muito poder, ele entra na política, ele acaba dando um golpe de Estado e aí acaba criando de volta uma monarquia na França com ele como imperador, certo? Ele acaba dando apesar de querer os ideais da Revolução Francesa, ele acaba não querendo o republicanismo e aí dá um golpe para que ele se torne o imperador da França, tá? E aí, depois que ele se torna imperador, ele dá início a essas guerras napoleônicas. Vamos ler aqui para a gente entender o que aconteceu, tá? Vamos lá. A política externa de Napoleão foi marcada pelo expansionismo do império, que se deu por meio de intervenções e invasões nos estados que faziam fronteira com a França. O expansionismo napoleônico, porém, ultrapassou esses limites ao tentar impor o domínio sobre nações mais afastadas. Houve guerras com várias nações europeias que tomaram uma série de coligações, formaram, desculpem, uma série de coligações contra a França. Essas guerras ficaram conhecidas como Guerras Napoleônicas e ocorreram entre 1799 e 1815, com pequenos períodos de trégua. Então Napoleão ele cria, né, o Império Francês e ele quer expandir as conquistas que ele julgava, né, imprescindíveis para a humanidade, né, as conquistas da Revolução Francesa. E aí ele, além de querer dominar os territórios vizinhos, ele queria dominar outros países, tá? Então ele começa esse período aqui exatamente em 1799, né, quando ele dá o golpe de Estado, e consegue implementar essas disputas até 1815. Continuando. Outro importante foco das ambições de Napoleão foi a Inglaterra, que era a maior potência econômica na Europa ao lado da França. Como a Inglaterra, por localizar-se em uma ilha, estava isolada do continente e, além disso, possuía a maior frota naval da Europa, sua invasão pelo exército napoleônico tornou-se inviável. Então, historicamente, a Inglaterra sempre foi o maior inimigo da França. E o Napoleão sabia que para que a França se tornasse a nação, né, o império mais forte do mundo, ele precisava derrotar a Inglaterra. Então ele vai implementar uma série de medidas para tentar derrotar a Inglaterra, só que como o texto falou aqui, não era fácil, porque a Inglaterra ela não está totalmente ligada ao continente europeu, ela é como se fosse uma ilha, ela tem uma separação. Então, invasão por terra com ela era muito complicado. E a invasão por mar, né, a invasão com navios, era também complicada porque a Inglaterra tinha a maior frota de navios do mundo naquele período. Então ela tinha como se defender muito bem dos ataques do Napoleão. Continuando. O bloqueio continental, isso aqui faz referência direta vai ter consequências diretas na história do Brasil. Vamos entender aqui por quê, ó. Incapaz de derrotar os ingleses por meios militares, em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental, uma medida que proibia qualquer tipo de comércio entre os estados europeus e a Inglaterra. O objetivo desse bloqueio era enfraquecer o comércio britânico e desestabilizar sua economia, obrigando a Inglaterra a se render. Os resultados dessa medida, no entanto, não foram os que Napoleão esperava. Então, o que ele pretendia? Como ele não podia atacar a Inglaterra, ele procurou os parceiros comerciais da Inglaterra, os países que tinham negócios com a Inglaterra e disse, olha, não negocie com a Inglaterra, né? Não negocie com a Inglaterra, porque senão nós vamos atacar você. Então, eles fizeram um bloqueio para impedir que os países do continente fizessem negócio com a Inglaterra. E aí ela, isolada, perderia muito dinheiro e poder.
Só que vamos ver o que aconteceu. Como a Inglaterra dominava os mares com sua frota, ela bloqueou o continente europeu, impedindo a ligação das metrópoles europeias com suas colônias. Os britânicos souberam compensar suas perdas no comércio continental, estabelecendo lucrativos mercados para seus produtos, principalmente nas colônias da América Espanhola e da América Portuguesa, entre elas o Brasil. Então, para evitar a perda muito grande de dinheiro, eles deslocaram seu comércio para a América, aqui para a América Portuguesa, que era o Brasil, e para a América Espanhola, que eram os nossos vizinhos aqui da América do Sul. E isso reduziu as perdas e não enfraqueceu muito economicamente a Inglaterra. Aqui a gente tem um mapa do bloqueio continental, certo? E a gente tem aqui o mapa explicando exatamente aonde fica aqui essa região da Inglaterra. Ó. Você pode ver que ela é separada do continente europeu, certo? Você tem aqui um canal da Mancha, né, que separa aqui o continente europeu, a França da Inglaterra. Então, por isso, isso ajudou muito nas defesas deles, tá? Então, o bloqueio continental era impedir que esses países aqui da Europa fizessem negócio com a Inglaterra na tentativa de enfraquecê-la. Aí, ó, consequências do bloqueio continental, que isso aqui que é o importante para a gente. A maior parte dos estados europeus aderiu ao bloqueio continental. Outros, por serem aliados da Inglaterra, recusaram-se a aceitar a imposição do imperador francês. Esse foi o caso de Portugal, que na época do bloqueio era um importante parceiro comercial da Inglaterra. Vamos ver aqui onde é que está Portugal. Ó. Portugal fica exatamente aqui. Então, ele vai se recusar, porque ele era um parceiro da Inglaterra, né, que fica aqui, ele vai se recusar a ceder às pressões da França. Vamos ver o que a França vai fazer. Por causa da demora do governo de Portugal em aderir ao bloqueio, Napoleão enviou tropas para invadir o país e destituir a família real. Frente a essa situação, os governantes portugueses, após muitas reuniões com os líderes ingleses, decidiram transferir a família real e a corte portuguesa para o Brasil, sua colônia na América. Com isso, o Brasil tornou-se sede do governo português. Então, ó, os franceses ameaçaram invadir aqui Portugal, certo? Com o grande exército que eles tinham. E os portugueses, com medo dessa invasão francesa, né, porque não cederam à pressão para não fazer negócios com a Inglaterra, eles pedem ajuda à Inglaterra e a Inglaterra ajuda Portugal a fugir, né, a família real, no caso, a fugir aqui de Portugal e todos eles vêm, a família real e a corte portuguesa, ou seja, aqueles nobres ali que estavam no entorno dele, eles fogem de Portugal e vêm para o Brasil. Isso foi importantíssimo para a história do Brasil, porque quando eles chegam aqui em 1808, o rei decreta logo que o Brasil ele não vai ser mais uma colônia de Portugal, ele vai ser parte agora de um Reino Unido, entre Brasil, Portugal e Algarve, que era outra ilha que pertencia a Portugal. Com isso, o Brasil deixa de ser uma colônia. Ele passa a ser um local que vai ter a importância igualada a Portugal, certo? E vai ser ainda transformada em capital do reino, desse reino, esse grande reino português que tinha o Brasil e essa ilha de Algarve, tá? Continuando, ó. A Rússia também desafiou o governo francês e não aderiu ao bloqueio continental. Com isso, Napoleão, que já havia demonstrado interesse em dominar a Rússia, o maior estado europeu, ordenou a sua invasão em 1812, o que depois se tornou um dos maiores erros do Napoleão. A intervenção militar realizada pelos franceses e seus aliados, chamada de Campanha da Rússia, tinha proporções gigantescas. Ao invadir a Rússia, o exército de Napoleão, a Grande Armée, era composto de cerca de 600 mil homens, mais que o dobro das tropas russas disponíveis. Entretanto, por causa do atraso dos comboios de suprimentos, né, de alimentos, mantimentos para os soldados, o exército napoleônico logo começou a demonstrar sinais de desgaste. Para agravar a situação, a Grande Armée enfrentou outro sério problema: o rigoroso inverno russo, com temperaturas abaixo de menos 20 graus Celsius. Percebendo a iminente derrota, Napoleão ordenou a retirada de seu exército, que nesse momento contava somente com aproximadamente 100 mil homens. Então eles vão lá com 600 mil
e no final só tinham 100 mil homens, né? Essa catastrófica derrota da Rússia foi o início do declínio do Império Napoleônico. Continuando aqui, tá? A gente vai passar um pouquinho mais, ó, para a queda do Império. Depois da derrota de Napoleão na Rússia, o Império apresentou muitos sinais de desgaste. Os governantes dos estados subjugados por Napoleão perceberam então que era o momento de se mobilizar para acabar com a dominação francesa. Em 1813, na cidade de Leipzig, na Alemanha, ocorreu a chamada Batalha das Nações, entre as forças já reduzidas de Napoleão e os estados que haviam formado uma aliança para derrotar a França, que foram Inglaterra, a Prússia, que é o estado que vai dar origem à Alemanha, que existe hoje, Áustria, a Rússia e a Suécia. Com um contingente bem menor que os seus adversários, Napoleão não pôde evitar que Paris fosse tomada em 31 de março de 1814. Pressionado, ele abdicou em 4 de abril do mesmo ano e, por determinação das nações vencedoras, foi exilado na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Para governar a França, o Congresso de Viena, que reuniu os governantes das nações europeias aliadas contra Napoleão, escolheu Luís XVIII, primo de Luís XVI, o rei executado durante a Revolução Francesa. Isso daqui foi interessante, ó. Luís XVI, que era o rei na época da Revolução Francesa, em 1789, que depois foi preso, depois foi decapitado na guilhotina, né? Quando termina o Império Napoleônico, né, nessa época aqui em 1814, né, vários anos após o início da Revolução Francesa, os países que vencem a guerra contra o Napoleão recolocam a família real do Luís XVI no poder, já com o Luís XVIII, né, para continuar aquela linhagem de sangue da nobreza como dirigente da França. Continuando, para a gente terminar aqui, ó, o governo dos 100 dias. Em 1815, Napoleão conseguiu escapar da ilha de Elba e reassumiu o poder na França, iniciando o chamado Governo dos 100 Dias. Porém, as forças aliadas uniram-se novamente e em 18 de junho de 1815, Napoleão e suas tropas foram derrotadas na Batalha de Waterloo, na Bélgica. A morte de Napoleão. Depois da Batalha de Waterloo, Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, localizada no Oceano Atlântico Sul, sendo vigiado pelos ingleses e acompanhado por um pequeno número de seguidores. Durante o tempo em que ficou na ilha, ele se dedicou principalmente a ditar sua autobiografia. Napoleão Bonaparte morreu em 1821 e foi enterrado na ilha de Santa Helena. Tá? Bom, aí a gente termina aqui, galera, esse conteúdo aqui sobre o Império Napoleônico e a Revolução Francesa. A gente vai colocar as atividades lá no Google Sala de Aula e nós vamos iniciar agora um novo conteúdo, tá? Que ficou faltando só essa parte aí da Revolução Francesa para a gente terminar, que era o fim do Império Napoleônico, como foi que ele perdeu o poder e como isso teve consequências para o Brasil, porque da disputa dele com a Inglaterra, o rei de Portugal vai ser obrigado a vir para o Brasil e isso vai mudar completamente a estrutura do Brasil que a gente vai ver nos próximos capítulos, tá? O capítulo que a gente vai iniciar hoje, de fato, é a Revolução Industrial. A gente vai entender como as duas grandes revoluções da Idade Moderna, né, elas vão gerar o nosso mundo contemporâneo. Então, a gente tem a Revolução Francesa, que foi a primeira vez em que o povo pegou em armas para destituir um rei, um governante, um imperador, e isso vai mudar a estrutura política do mundo. Então, na Revolução Francesa, por exemplo, vai ser criada a repartição de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, que é a forma mais utilizada hoje no mundo para a organização de um Estado. Tá? Então, teve consequências políticas para o mundo moderno, né, para o mundo contemporâneo. Já a Revolução Francesa ela vai ser a revolução econômica. Como que a economia vai mudar depois dessa grande revolução aqui, tá? Então a gente começa aqui o capítulo com uma imagem, né, que é bem impactante, que é uma fotografia de uma carvoaria, né, um local onde era retirado carvão mineral, que era das minas, tá?
na Inglaterra no final do século XIX. Por que é impactante essa imagem? Porque se vocês prestarem atenção, essas pessoas que estão trabalhando aqui são garotos, tá? E que foi extremamente comum no início da Revolução Industrial as indústrias que estavam surgindo naquele momento contratarem crianças para trabalhar para pagarem um salário menor do que se pagaria para um homem adulto, né? Então era comum contratarem tanto crianças quanto mulheres para forçar os adultos a diminuírem os salários deles, tá? Se eles quisessem trabalhar, eles tinham que diminuir os salários. Vamos ver aqui o resumo do capítulo. Ó. Em 1785, os primeiros teares mecânicos entraram em funcionamento nas cidades inglesas, fabricando em algumas horas uma quantidade de tecidos muito superior a que centenas de artesãos seriam capazes de produzir em um mês inteiro de trabalho. Então, o tear era aquele equipamento onde você colocava o fio, principalmente da lã que era tirada das ovelhas, e ela ia entrelaçando para formar o tecido. Só que esses teares, eles eram conduzidos por pessoas, tá? Nesse período aqui vão surgir os primeiros teares mecânicos, ou seja, é uma máquina que vai fazer com que ele funcione, não mais uma pessoa. Tornou-se óbvio, então, que as máquinas iriam revolucionar o mundo do trabalho. Nesta unidade, vamos estudar alguns aspectos importantes da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, e que, com a invenção da máquina a vapor, ampliou continuamente a capacidade produtiva do ser humano. Vamos entender como essa revolução introduziu novos sistemas de produção e novas formas de organização do trabalho, inaugurando a chamada Era Industrial, cujas características, tanto positivas como negativas, contribuíram decisivamente para a formação do mundo em que vivemos. Tá? Então, aqui tem um resumo bem detalhado do que vai ser a Revolução Industrial. Vamos continuar aqui. Ó. As inovações tecnológicas. No século XVIII, que são os anos de 1700, tá, galera? 1700 até o final, comecinho de 1800, foram introduzidas importantes inovações tecnológicas na Inglaterra, como a máquina de fiar, a máquina a vapor e o tear mecânico. Essas inovações provocaram grandes transformações no modo de organização do trabalho, impulsionando a Revolução Industrial. E como era, né, a sociedade, né, como era a sociedade não, desculpem, as indústrias, né, o modo de organização das fábricas, que ainda não eram chamadas de fábricas, né, eram essas corporações de ofícios, de artesãos, como é que eles trabalhavam, né? Vamos ver aqui, ó. Durante toda a Idade Média, a maior parte dos produtos manufaturados, ou seja, produtos feitos à mão, era feita por artesãos das corporações de ofício. Os chefes artesãos trabalhavam em suas próprias oficinas, com 2 ou 3 aprendizes. Em uma oficina, o chefe era o dono das ferramentas de trabalho, além de ser o responsável por produzir ou adquirir a matéria-prima e por atender diretamente às encomendas de seus clientes, que formavam um mercado local pequeno, porém estável. Então era assim que funcionava até na Idade Média e no início da Idade Moderna, essas corporações de ofício, né? Pequenas oficinas que tinha um cara ali que era o dono e ele ia ter um ou dois aprendizes que iam ajudar ele na fabricação de materiais manufaturados, feitos à mão, por exemplo, sapatos, tá? Então, era dessa forma. A partir do século XV, as atividades comerciais na Europa estavam em expansão, porém a produção das corporações já não era suficiente para atender a demanda. Demanda é a quantidade de gente querendo aquele produto, tá? Então, por exemplo, você tem 1000 pessoas querendo pares de sapato, mas os caras só podiam produzir 500, tá? Então eles não conseguiam atender a demanda. Com isso, destacou-se a figura do empresário, um intermediário empreendedor que se colocou entre o artesão e os consumidores, desenvolvendo o sistema de produção por manufaturas domésticas. Nesse sistema, o artesão trabalhava em casa, auxiliado pela família, atendendo à encomenda de um empresário que lhe fornecia a matéria-prima para produzir determinada mercadoria em troca de pagamento. Então aqui, né, você tem uma primeira experiência em que esse cara aqui, que vai ser esse empresário, atravessador, ele tem a ideia de dizer para os artesãos trabalharem em casa, porque lá toda a família vai ajudar ele
e dá a matéria-prima e tal, mas ele tem que trabalhar ali e depois entregar o produto já pronto. E depois a gente vai ver como isso aqui vai mudar para a estrutura da criação das fábricas, né? Aí a gente tem aqui uma imagem, ó, que ressalta como era isso, ó, as mulheres em casa, né? Uma aqui cuidando da comida e as outras todas trabalhando, fazendo as encomendas. Continuando. A crescente dependência dos artesãos em relação ao capital dos empresários e a necessidade de produzir em larga escala levaram gradualmente ao agrupamento desses trabalhadores em grandes fábricas ou oficinas de propriedade do empresário. Esses estabelecimentos, que reuniam um grande número de trabalhadores, já existiam no século XVI, mas a tecnologia de produção era praticamente a mesma das corporações de ofício. Apenas na segunda metade do século XVIII, com as inovações tecnológicas e a especialização do trabalho, surgiram as grandes indústrias que caracterizaram o sistema fabril. Então vamos lá. Esse sistema aqui em que os trabalhadores trabalhavam em casa, né? Depois eles começaram a agrupar esses trabalhadores em grandes galpões e eles faziam esse mesmo serviço aqui, não ia ter nenhuma diferença. A única diferença é que eles iam estar num local que era da propriedade do empresário, do dono da fábrica. A diferença é que a gente não pode chamar esse local ainda de fábrica, né? É porque só com a mecanização é que a gente vai ter um aumento mesmo da produção. Então, as primeiras fábricas é quando a gente tiver as primeiras máquinas, né? Os primeiros objetos que vão produzir de maneira mecânica o produto ali daquelas empresas, tá? Continuando. Aí ele vai ressaltar aqui os principais recursos tecnológicos que vão surgir nesse momento para o início das fábricas. Vamos ver a seguir, ó, principais recursos tecnológicos desenvolvidos pelos britânicos durante o século XVIII. A gente tem que salientar bem isso, galera, que a Revolução Industrial ela tem o seu início na Inglaterra. Foi lá na Inglaterra que tiveram início as primeiras inovações tecnológicas e também a iniciativa para se criar a estrutura das primeiras fábricas. Vai ser tudo lá na Inglaterra, depois vai se espalhar para outros países da Europa, mas primeiramente foi na Inglaterra. Olha aqui a primeira máquina de fiar, construída por James Hargreaves em 1767. Ela aumentou a produção de fios de algodão. Enquanto a antiga roda de fiar produzia um único fio por vez, a spinning jenny, como era chamada a nova máquina, podia produzir até 80 fios simultaneamente. Então, o que a gente pode entender é que essas máquinas elas vão aumentar muito mais a produção porque elas conseguiam produzir em menos tempo uma maior quantidade do produto que era produzido manualmente, tá? Aí você vai ter aqui outras máquinas que vão ser criadas nesse período, a gente vai dar uma adiantada aqui, e aqui a gente já tem, né, uma fotografia, né, uma imagem de como eram essas fábricas, com vários desses equipamentos no mesmo local. E a gente tem aqui as razões para a Inglaterra ter sido a primeira a iniciar esse processo de industrialização no mundo. Vamos ver aqui, ó, o pioneirismo inglês. Pioneirismo significa exatamente ser o primeiro a fazer algo. Continuando, ó. Uma série de fatores contribuiu para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Entre eles destacam-se o acúmulo de capitais, ou seja, eles conseguiram acumular dinheiro durante um tempo para poder utilizar na criação das indústrias, a posse de reservas de matéria-prima e a grande quantidade de mão de obra disponível. Vamos ver aqui, acúmulo de capitais. Durante os séculos XVI e XVII, alguns membros da burguesia inglesa conseguiram acumular capitais, principalmente por meio da exploração comercial nas colônias da América e da África e das relações comerciais com outros estados europeus. Basicamente, o que é acumular capital? Guardar dinheiro. Então, foram burgueses, né, comerciantes, que conseguiram guardar dinheiro dessa relação de comércio que eles faziam trazendo produtos da América e da África para vender na Europa. Então foram caras que enriqueceram muito e tinham grana guardada para iniciar esse novo projeto. No século XVIII, o governo inglês aprovou leis que beneficiavam a burguesia, como a diminuição das taxas de juros sobre empréstimos bancários, o que, aliado aos capitais já acumulados,
estimulou diversos investimentos. Então, facilitou também para que esses caras começassem esses investimentos, porque os bancos também deram empréstimos. Assim, os burgueses puderam dispor de enorme capital que foi direcionado para empreendimentos como a criação de fábricas, promovendo a industrialização em várias cidades inglesas. Aí vamos ver aqui esse trecho que fala sobre o ferro e o carvão, como essas duas matérias-primas foram importantíssimas para o surgimento da indústria aqui nesse período do século XVIII. Um dos fatores determinantes para a arrancada industrial na Inglaterra foi a abundância em solo britânico de recursos minerais, como o ferro e o carvão. O ferro foi essencial para o desenvolvimento da indústria pesada, que produzia ferrovias, locomotivas, peças e máquinas em geral. O carvão, por sua vez, tornou-se a mais importante fonte de energia, alimentando as máquinas a vapor que impulsionaram a industrialização. Então, por exemplo, aqui ele coloca, né, a locomotiva, que era o trem que levava as mercadorias. Para ele funcionar, aqui tinha uma caldeira, né, um forno, em que era colocado o carvão. Com a queima desse carvão, ele fazia com que as engrenagens funcionassem e esse trem andasse. Então, nas indústrias também, para fazer muitas das máquinas funcionarem, só era possível através do uso do carvão. Então, por isso que o ferro e o carvão foram as matérias-primas mais importantes para esse primeiro momento aqui da Revolução Industrial. Depois a gente vai ter os cercamentos e a mão de obra, que é o último requisito para que na Inglaterra fosse possível se iniciar a Revolução Industrial. Porque precisava desses materiais, precisava das máquinas, mas precisava muito disso daqui, ó, que era a mão de obra. Como a maioria da população trabalhava no campo, né, plantando e colhendo, algo precisou ser feito para que esses trabalhadores fossem para a cidade. Vamos ver aqui o que foi feito. Ó. Desde o século XVI, a burguesia inglesa já realizava os chamados cercamentos das terras comunais, que até então eram de uso comum, situadas em campo aberto. Essas porções de terra compreendiam pastagens, plantações e bosques, nos quais os camponeses recolhiam matérias-primas para a subsistência e levavam seus animais para pastar. Então era tradição lá na Inglaterra, já existia, né, desde a Idade Média, essas chamadas terras comunais, que os camponeses muito pobres, eles tinham o direito de poder plantar e colher nesses locais, pelo menos para poder sobreviver, tá? E aí, com o passar dos séculos, a coroa britânica ela começou a fazer um cercamento desses locais para impedir que as pessoas mais pobres pudessem utilizar essas terras. Ó. Vamos ler aqui essa parte do texto. Ó. Até meados do século XVIII, vigoraram na Inglaterra leis proibindo que as terras comuns fossem fechadas com cercas e ocupadas por particulares, apesar das várias tentativas nesse sentido feitas pela aristocracia rural ao longo dos anos. Então, a aristocracia rural eram os caras ricos, donos de terra. Eles queriam cercar aquelas terras para impedir que os trabalhadores pudessem tirar dali o seu sustento. E aí isso forçaria com que eles trabalhassem, né, para esses caras mais ricos. Porém, o parlamento britânico aprovou a chamada Lei de Cercamento, né, que oficializou tal prática e a difundiu por todo o país. A partir de então, intensificou-se o processo de concentração das propriedades rurais nas mãos dos aristocratas e ricos comerciantes burgueses, que passaram a fazer grandes investimentos na aquisição das terras. Em sua maior parte, essas terras foram destinadas por seus novos proprietários a uma atividade bastante lucrativa, a criação de rebanhos de ovinos para a produção de lã. Então, esse aqui é um texto, né, tirado do livro A História das Civilizações, de Sérgio Moliterno. E aqui nesse trecho fica bem detalhado o que esses caras começaram queriam fazer. Eles forçaram o governo britânico a fazer esses cercamentos, impediam que a população pobre pudesse tirar o seu sustento daquele local, então eles ficavam desesperados e muitos iam para a cidade para ficar lá mendigando algum tipo de trabalho para poder sobreviver.
E lá naquele local, os ricos empresários começaram a criar as ovelhas, né, ovinos, para poder retirar dela a lã que ia ser utilizada na indústria de tecidos, que era a indústria que estava com força nesse momento, estava surgindo com muita força nesse momento na Europa. Continuando, ó, sem trabalho no campo, milhares de famílias camponesas partiram para as cidades em busca de emprego. E como não havia vagas para todos, formou-se uma multidão de desempregados. Aproveitando-se aproveitando-se da difícil situação em que se encontravam essas pessoas, os empresários burgueses passaram a contratá-las para trabalhar em suas fábricas como operários, pagando baixos salários, desculpem, ponto. Sem outras opções, esses trabalhadores se sujeitavam a longas jornadas de trabalho em troca de uma pequena remuneração. Então a intenção toda desses cercamentos era forçar as pessoas a não iam ter mais como tirar o seu sustento ali daquela terra, elas iam para as cidades e nas cidades iam aceitar a trabalhar por um salário baixíssimo e uma alta exploração dentro das empresas desses capitalistas, tá? Continuando aqui, ó, o fortalecimento do capitalismo. O capitalismo se desenvolveu rapidamente na Inglaterra, de onde se espalhou para outros países. O sistema capitalista apresenta algumas características que lhe são essenciais: a propriedade privada dos meios de produção, a existência de mercado consumidor para as mercadorias ofertadas pela indústria e agricultura, a presença de um grande número de pessoas que vendem sua força de trabalho ao capitalista a fim de manter a sua sobrevivência e também um universo cultural orientado a vender o maior número possível de bens e mercadorias. A gente tem que entender, galera, que esse sistema aqui, o capitalista, ele funciona dessa maneira, ó. Ele colocou aqui, ó, primeiro, uma das características básicas do capitalismo é a propriedade privada. A gente tem que lembrar que na época dos reis e imperadores, as pessoas não tinham direito de ter propriedade privada. O que é isso? Poder ser dono de uma casa, dono de terras, né? Quem era dono de tudo num reino? Era o rei, era o imperador. Então, a qualquer momento, mesmo que o cara fosse muito rico, o imperador podia ir lá e tomar aquelas terras dele para ele, tá? Então, no sistema capitalista, uma das requisitos básicos é a propriedade, né, privada, a questão do mercado consumidor, ter pessoas para comprar esses produtos que vão ser fabricados. Depois, cadê ele? Coloca aqui, a presença de um grande número de pessoas que é forçado a vender a sua força de trabalho, tá? Então, por exemplo, na época da Idade Média, as pessoas trabalhavam, eram camponeses, trabalhavam, mas elas tinham pelo menos os mínimos meios de produção, uma enxada, um pequeno lote de terra para poder tirar o seu sustento. Nessa nossa era moderna, a maioria das pessoas vende a sua força de trabalho. Ela vai para uma fábrica, trabalha lá 8 horas por dia e volta para casa. Então ela não é dona de nada ali naquela fábrica. Tudo ali pertence ao burguês, ao cara que é dono da fábrica. Então essa é a estrutura que muda completamente, tá? E aí, por fim, um universo cultural orientado a vender o maior número possível de bens. Então, por exemplo, vocês já devem ter percebido que na nossa sociedade atual, capitalista, essa indústria cultural ela é muito grande. Então, vários produtos, a gente é bombardeado todo dia com propagandas dizendo como a gente tem necessidade de ter esses produtos, sendo que a maioria deles a gente não tem, tá? Então, por exemplo, o mercado ele é tão agressivo hoje em dia que faz as pessoas acreditarem que elas têm a necessidade de comprar um aparelho, por exemplo, de telefone, aparelho de celular, novo e daqui a um ano trocar por um mais novo, porque aquele ali tira uma foto diferente ou faz algum. E aí eles criam na gente, através das propagandas, a necessidade de ficar o tempo todo consumindo, o tempo todo comprando produtos no mercado, tá? A gente tem aqui continuando, ó, as relações de trabalho capitalistas. O capitalismo requeria total submissão à disciplina da fábrica, impondo uma rotina monótona. A divisão do trabalho e a mecanização da produção
aumentavam os rendimentos do capitalista, ao mesmo tempo que desqualificavam o trabalho do produtor artesanal, impondo ao trabalhador a repetição de movimentos cada vez mais simplificados. Os salários permaneciam baixos e o risco de desemprego era constante, o que levava o trabalhador a se submeter à exploração capitalista. Isso aqui, galera, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, essa questão da divisão do trabalho. Os caras começaram a pensar em como a gente consegue reduzir ainda mais o tempo de fabricação de um produto. E eles chegaram na ideia da divisão do trabalho. O que, que é isso? Cada funcionário na fábrica ela vai fazer uma etapa do produto e não ser mais como era na época das corporações de ofício, em que, por exemplo, o cara ia fazer um sapato e ele pegava um sapato para ele fazer e ele ia fazendo todas as etapas da construção ali daquele sapato. Com a divisão do trabalho, você vai ter nas fábricas, depois desse período, né? Cada um fazendo uma etapa. Então vai ter um cara só para colocar a sola, outro só para costurar, outro só para fazer. Cada um faz só uma coisa e eles se especializam naquele processo que eles estão fazendo, tá? Continuando aqui, ó. O capitalismo e o controle do tempo. O trabalho fabril predominava nas grandes cidades industriais inglesas. Desculpa, o trabalho fabril predominava nas grandes cidades industriais inglesas. Essa nova configuração da vida urbana provocou uma mudança na percepção do tempo, alterando o ritmo das atividades cotidianas das pessoas. Vamos ler o texto a seguir. Ó. A classe trabalhadora precisava ser disciplinada para aceitar o tempo medido pelo relógio e se habituar a ele. Nas sociedades pré-industriais, o tempo era contado, medido e organizado em função das tarefas que se deveriam realizar, ou seja, ligava-se aos ritmos da natureza, como o dia e a noite, o período de chuvas e de secas, o fluxo das marés, as fases da lua, a época de semear e de colher, etc. Antes do aparecimento das fábricas, portanto, o relógio não era necessário. Porém, quando as relações de trabalho se transformaram, mudou também a orientação que as pessoas tinham com relação ao tempo. O assalariamento gerou a necessidade de controlar a produtividade, ou seja, de criar uma jornada de trabalho simultaneamente começaram a se difundir os relógios. Então, basicamente, nesse texto aqui, ele vai dizer que as pessoas antes da Revolução Industrial, elas se baseavam muito pela questão das estações, primavera, verão, inverno, dia e noite, né? Essa mudança de dia e noite para dizer qual era o horário de trabalhar, qual era o horário de dormir. Com o surgimento das indústrias, né? E as pessoas vendendo o seu trabalho, esse trabalho começa a ser vendido em horas. E aí as pessoas vão ter a necessidade, né, de ter, por exemplo, um relógio para dizer exatamente qual é o tempo que elas têm que ficar ali naquele local trabalhando. Quando o cara tinha uma pequena propriedade, ele ia cultivar lá o seu alimento, ele ia então começava a cultivar e pelo sol ele sabia quando o dia estava acabando, estava na hora de encerrar o seu trabalho. Aqui não, vai ser por horas e nesse início ela vai ser muito terrível porque vão forçar os trabalhadores a trabalhar diversas horas por dia, em alguns casos até 16 horas por dia, tá? Então, com essas mudanças aqui nas relações de trabalho, elas também vão trazer grandes transformações sociais na sociedade inglesa desse período. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ó. A Revolução Industrial provocou grandes transformações sociais na Inglaterra. A concentração populacional nos meios urbanos ingleses aumentou durante todo o século XIX. Além disso, as formas e as relações de trabalho tradicionais passaram por profundas mudanças. O trabalho apressado e incessante nas fábricas acelerou também o ritmo de vida dos habitantes das cidades industriais. Essas transformações foram sentidas principalmente pelos camponeses, que migravam para as cidades em busca de trabalho. Nas cidades, eles tinham que se adaptar a um novo modo de vida, que lhes impunham a necessidade constante de dinheiro para comprar bens primários, como alimentos e roupas,
e pagar aluguéis e serviços como atendimento médicos. As relações de reciprocidade predominantes nas comunidades rurais eram substituídas nos meios urbanos pela impessoalidade e pelo individualismo, o que causava nos trabalhadores uma sensação de anonimato em suas relações sociais. Então, nessa parte aqui, o autor ele vai colocar que essa mudança na sociedade atingiu principalmente os mais pobres, os camponeses, que eles trabalhavam no campo, eles eram camponeses, trabalhavam tirando o seu sustento. E ali toda aquela comunidade que eles formavam com os seus vizinhos, ela tinha essa questão da reciprocidade. O que é isso? É você saber que a outra pessoa é igual a você, você ter laços ali de amizade, de trocas, né? Então, tipo, quando um precisava de alguma coisa, o outro ia lá e ajudava, todos se conheciam. Basicamente aquela ideia que se tem ainda de como é que funciona cidades pequenas e interiores do Brasil, né? Ou de outros locais, onde todo mundo se conhece, as pessoas se ajudam, tem uma maior reciprocidade um com o outro. No meio urbano, não. No meio urbano, quando você anda no meio de uma grande cidade, você passa por dezenas, centenas de pessoas e você não sabe quem são, não dá um bom dia, não cumprimenta, ainda mais porque isso seria impossível, né, com a quantidade de pessoas. Mas isso está passando essa questão aqui da impessoalidade, onde você vai cuidar do seu, do individual, ó, ele coloca aqui, ó, você vai cuidar do individualismo, as pessoas vão se tornar cada vez mais individualistas, tá? E isso vai trazer um anonimato para as pessoas, porque você anda por aí, pelos locais, e você não sabe quem são essas pessoas, tá? Porque elas estão agrupadas em grandes cidades. E aí a gente vai ver aqui, a partir de agora, os principais grupos, né, que vão formar essa sociedade desse período industrial aqui na Inglaterra. Primeiro, os operários, né, que eram os camponeses que começaram a trabalhar nas fábricas. Vamos ver aqui, ó. Os operários ingleses eram homens, mulheres e crianças que abandonaram suas atividades tradicionais, como o artesanato e o campesinato, para trabalhar nas indústrias. O salário que recebiam era insuficiente para o sustento familiar e muitos não conseguiam pagar o aluguel de uma casa, sendo obrigados a esperar por vagas nos albergues da cidade. Os que conseguiam pagar um aluguel moravam em residências precárias, localizadas em bairros próximos às fábricas, onde a poluição e a falta de saneamento básico tornavam o ambiente propício para o contágio de doenças. Então, os trabalhadores eles tinham condições terríveis, tanto dentro das fábricas, eram locais sujos, úmidos, né, que não tinham higiene, e também os locais onde eles moravam, né, que era nos entornos das fábricas, também tinham essa estrutura e era extremamente comum que muitos desses trabalhadores morressem de doenças contagiosas. Momento de lazer dos operários, isso aqui é interessante, ó. Nos momentos em que não estavam trabalhando, nem cuidando dos seus afazeres, os operários ingleses buscavam aliviar a rotina extenuante, aproveitando as poucas oportunidades de lazer das cidades. Eles costumavam frequentar pubs, são bares que existem lá na Inglaterra, no quais se divertiam, conversavam e buscavam formas de se organizar para reivindicar melhorias. Além disso, eles frequentavam as feiras ao ar livre, onde reuniam-se para tocar instrumentos musicais, cantar, dançar e jogar cartas. Outras atividades que tinham origem rural eram as competições de corrida a pé ou a cavalo e as lutas de pugilismo, né, o boxe. E aqui a gente tem uma imagem interessante, que é uma das primeiras imagens sobre o surgimento do futebol, que vai ser inventado lá na Inglaterra. Ó. O futebol, em inglês football, era um esporte bastante praticado pelos operários. A pintura abaixo, feita no século XIX, mostra uma partida de futebol na Europa. Né? Então, um esporte criado pelos mais pobres, né, que se popularizou pelo mundo e hoje é o esporte mais difundido no mundo, mais conhecido no mundo. Outro grupo da sociedade inglesa eram os burgueses, né? A gente falou dos operários, também tinha os burgueses. Vamos ver quem eram eles, ó. Até o início da Revolução Industrial, a burguesia inglesa costumava investir seu dinheiro no comércio de longa distância, nas negociações bancárias e nas manufaturas. Com o advento da maquinofatura,
a ampliação de acesso a matérias-primas, a possibilidade de produzir bens em maior quantidade e em menor tempo, levou muitos burgueses a investirem na atividade industrial. Então, basicamente, ele está te dizendo que até o início, na verdade, durante toda a era moderna, os burgueses investiam muito dinheiro no comércio marítimo, ou seja, aqueles caras que saíam nas embarcações, né, grandes embarcações, iam na África e na Ásia e na América, pegavam produtos para revender na Europa e ganhar dinheiro com esse comércio. Só que eles vão começar a investir nessas fábricas que eram a maquinofatura, né, que eram locais onde as máquinas vão produzir os produtos. Continuando, ó. Dessa maneira, começou a se construir na Inglaterra a chamada burguesia industrial, grupo composto por empresários que detinham capital suficiente para manter uma fábrica em atividade. Cada vez mais ricos e ociosos, os burgueses moravam em mansões, nos bairros distantes das fábricas, e divertiam-se praticando a caça, passeando e frequentando luxuosos teatros. Além disso, aproveitavam o tempo livre para estudar manuais de etiqueta e também livros sobre os conhecimentos modernos. Com isso, a burguesia criou um novo padrão de cultura e de comportamento, caracterizado pelo apreço à administração racional do tempo e do dinheiro. Então, esses eram a alta burguesia industrial. Mas tinham ainda a classe média nessa sociedade inglesa. Vamos ver quem eram eles. A Revolução Industrial aumentou o contraste social entre a burguesia e o operariado pobre, mas possibilitou o surgimento de uma classe social intermediária, a classe média, posteriormente chamada também de pequena burguesia. Essa nova classe era formada principalmente por profissionais autônomos, como médicos, advogados, engenheiros, jornalistas e professores, além de pequenos proprietários como comerciantes, que possuíam lojas, e artesãos que conseguiam manter suas próprias oficinas, apesar da concorrência com os grandes industriais. Esse grupo social dava grande valor à moral burguesa, exaltando o sucesso financeiro e cultivando um modo de vida austero e sem excessos. Muitos membros da classe média, contudo, mantinham contato com os operários, o que os estimulava a denunciar as péssimas condições de vida da população pobre, enquanto condenavam as atitudes que consideravam imorais, como o roubo e a mendicância. Então, essa classe média, tá, galera? Quando ela surge aqui nesse período na Inglaterra, ela é bem diferente, por exemplo, da classe média atual que existe hoje no mundo e principalmente aqui no Brasil. A classe média, ela surge aqui como um intermediário. Eram caras que nem eram tão pobres como os operários, eles tinham condição de manter um pequeno negócio e sobreviver dele. Mas assim, eles também davam muita importância a toda aquela construção cultural que os burgueses estavam fazendo nesse período. Por isso que muitos deles chamavam a classe média aqui nesse período de pequena burguesia. Tá? Ou seja, eles tinham a aspiração de serem grandes burgueses, de ter o dinheiro que eles tinham, de ter aquela cultura que eles estavam criando, mas não tinham condições para isso. Então, no caso, eles se aproximavam muito mais eram dos operários. Mas eles também criticavam, né, algumas situações dos operários, como o roubo, a mendicância, que aqueles operários mais pobres acabavam fazendo. A classe média aqui hoje no Brasil, né, como eles colocam aqui, ó, naquele tempo eram advogados, engenheiros, jornalistas. Aqui no Brasil também muitas dessas classes são consideradas classe média. São pessoas que não são pobres, né? Elas têm condições de vida, elas têm apartamentos em regiões nobres da cidade, mas elas não podem ser chamadas de pessoas ricas, porque os ricos são aqueles grandes industriais, donos de fábricas, de grandes negócios, tá? Então a classe média são essa galera aqui, que nem são as pessoas pobres, tá? Mas que têm condições de vida. E aqui no Brasil tem uma classe, essa classe chamada classe média aqui no Brasil, atualmente, tá? Ela tem as mesmas características dessa daqui. Eles aspiram o poder dos grandes industriais, né, a riqueza que eles têm, mas não têm a capacidade, né, de chegar a esse patamar financeiro. Só que diferente desse período aqui na Inglaterra, eles não
se aproximam das camadas mais pobres, né? Eles, inclusive, têm uma negação muito grande das camadas mais pobres da população, tá? Aí a gente chega aqui nesse período das revoluções liberais do século XIX. Vamos ler aqui esse trecho. Ó. No começo do século XIX, a burguesia europeia adotava uma posição política mais reformista do que revolucionária. A população pobre, por sua vez, ansiava por transformações mais radicais, pois vivia em precárias condições. Para manter sua hegemonia política, a burguesia buscou influenciar os movimentos sociais da época, procurando impor valores liberais como a igualdade perante a lei, o direito à propriedade e a liberdade individual. Desse modo, as revoluções da primeira metade do século XIX ficaram conhecidas como as revoluções liberais, por terem sido conduzidas pela burguesia, com base na ideologia liberal. O historiador Eric Hobsbawm destaca a ocorrência de 3 ondas revolucionárias nesse período. A primeira onda revolucionária ocorreu entre 1820 e 1824, na Espanha, Nápoles, Porto e Grécia. A segunda ocorreu em 1829 a 1834 e marcou a derrota da aristocracia frente aos burgueses na Europa Ocidental, em países como França, Bélgica e Polônia. A terceira e maior das ondas revolucionárias ocorreu em 1848, em vários países da Europa, como França, Itália e Estados alemães. As revoluções liberais de 1848 ficaram conhecidas como a Primavera dos Povos. Basicamente, essas revoluções aqui são as que vão enterrar de vez as monarquias na Europa. Só em 1848 que isso aqui vai acontecer. E aí a maioria desses estados aqui vão começar a ter organizações, né, sendo organizadas, né, geridas pelos burgueses, tá? Aí aqui nessa parte a gente vai ter, galera, a partir dessa página, as transformações urbanísticas ocorridas a partir da Revolução Industrial. A gente pode ver aqui, ó, uma imagem, né? Deixa eu ver aqui. Mostrando exatamente como é que essas grandes cidades elas vão se tornar no século XIX, né? Então, uma das imagens mais comuns é essa aqui das grandes chaminés, grandes indústrias que estão o tempo todo ali com aquelas máquinas queimando combustível para fazer com que as máquinas funcionem e produzam os produtos, tá? E qual é a consequência logo primária disso tudo? Poluição. Essas cidades vão se tornar mais poluídas, mais sujas, né? Vai faltar aqui um saneamento básico nesses locais. Então, essas cidades elas eram imundas, porque como ainda não haviam sido inventados os automóveis também, né? Você vai ter um grande número de animais circulando tanto para transporte de pessoas como de mercadorias. Então, os animais também deixam os dejetos. Então, eram cidades imundas e sujas sem saneamento básico, tá? Você vai ter aqui, né, uma outra imagem que vocês podem olhar aí no livro, né, ver como eram os meios de transporte, tá? E aqui a gente tem, a gente vai começar a falar como era o dia a dia nas fábricas para os operários. Mas aí, galera, já deu o tempo da nossa aula, tá? A gente vai ficar por aqui hoje. Aí na próxima aula a gente continua esse conteúdo sobre a Revolução Industrial. Entender que esse conteúdo aqui é a gênese, né? O início do mundo contemporâneo. Depois das revoluções francesa e agora a industrial, né? Que vai ser no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, vai se dar início ao mundo contemporâneo, mais parecido com o que a gente tem hoje em dia. Tudo que havia antes vai ser diferente, né? Então tinha os reis, tinham os impérios. Aqui não, vão começar a se formar as organizações de Estado parecidas com as que nós temos hoje em dia, tá bom? Então é isso, galera. Ó, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente inicia aqui da página 224 e aí continua falando de como era a vida dos operários dentro das fábricas para a gente terminar esse assunto aqui, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau!